Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui na organização geral do sistema cardiovascular. Vamos usar como base um material super interessante, pensado para os alunos de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera, da aula do Dr. Dário Santucci. O nosso objetivo é, assim, construir juntos um entendimento bem sólido de como o coração e os vasos funcionam, sabe? Em conjunto. É um conhecimento-chave para a área da saúde. Parece complexo e é, né? Mas tem uma lógica muito elegante por trás. Prontos para essa exploração? Então tá. Vamos começar pelo básico. Quais são as funções principais desse sistema? Ele é basicamente nosso sistema de entrega e coleta. Começa pelo transporte, leva oxigênio, nutrientes, hormônios, tudo que as células precisam. Exatamente. E é importante dizer, não é só entregar, é também buscar, né? O sistema cardiovascular tira os resíduos do metabolismo, tipo o gás carbônico, que precisam sair do corpo. E tem mais, ele atua na regulação, ajuda a controlar a temperatura, o equilíbrio da água no corpo, garante aquela estabilidade interna. A homeostase. A famosa homeostase. É ela que mantém tudo funcionando direitinho, né? Isso. Sem essa rede toda de transporte, coleta e regulação, as nossas células não conseguiriam se comunicar ou funcionar de forma integrada. É a base para a saúde de todo o resto. E quem são os atores principais dessa história toda? Temos o coração, claro. A bomba fica ali no meio do peito, no mediastino. A estrutura básica são as 4 câmaras, os átrios, que recebem o sangue, e os ventrículos, que bombeiam para fora. E o mais legal é que ele funciona como uma bomba dupla, né? Sim, essa ideia de bomba dupla é fundamental. O lado direito do coração manda o sangue para os pulmões. É um caminho curto, de baixa pressão. A circulação pulmonar. Lá o sangue pega oxigênio. Já o lado esquerdo bombeia esse sangue já oxigenado para o corpo todo. É a circulação sistêmica. Um trajeto bem mais longo e com pressão alta. Isso garante que só sangue rico em O2 vá para os tecidos. Faz todo sentido. E junto com a bomba, tem a rede de vasos sanguíneos. São as estradas do sistema. As artérias levam o sangue para fora do coração, geralmente com pressão alta. As veias trazem o sangue de volta para o coração, e aí a pressão é bem mais baixa. E ligando tudo, lá nos tecidos, tem os capilares, vasos minúsculos onde acontecem as trocas de verdade. E a estrutura de cada um é perfeita para a função, né? As artérias, por exemplo, têm paredes mais grossas, elásticas, para aguentar a pressão do coração. As veias, por outro lado, lidam com pressão baixa. As paredes são mais finas, mas muitas têm válvulas para ajudar o sangue a subir de volta, especialmente das pernas, sabe? Contra a gravidade. E os capilares? Nossa, são finíssimos. A parede tem a espessura de uma única célula. Isso maximiza a troca de gases, nutrientes, resíduos. Perfeito. Vamos detalhar um pouco mais essas duas circulações. A pulmonar. Começa no ventrículo direito, o VD. Ele bombeia o sangue, que está pobre em oxigênio, para as artérias pulmonares. Elas vão direto para os pulmões. Nos capilares do pulmão, acontece a troca. Sai CO2, entra O2. Aí o sangue, agora rico em oxigênio, volta para o coração pelas veias pulmonares e chega no átrio esquerdo, o AE. Isso. E aí começa a circulação sistêmica. Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo, o VE. Esse é o bombadão do coração, a câmara mais forte. O VE joga esse sangue na artéria aorta, a maior de todas, com pressão lá em cima. A aorta vai se dividindo em artérias menores, arteríolas, até os capilares que chegam em todo lugar. Nesses capilares sistêmicos, o O2 e os nutrientes são entregues para as células e o CO2 e os resíduos são coletados. Daí o sangue, agora com pouco oxigênio, volta pelas vênulas, veias maiores, até as veias cavas, que desembocam no átrio direito, o AD. E o ciclo recomeça. E aqui tem aquele ponto que às vezes confunde, né? As artérias pulmonares levam sangue com pouco oxigênio. E as veias pulmonares trazem sangue com muito oxigênio, o contrário do sistema geral. Pois é, o fascinante aqui é que isso não é exceção, confirma a regra. A regra é,
Artéria afasta o sangue do coração, veia aproxima. O que define se a artéria ou veia é a direção do fluxo em relação ao coração. Não se tem muito ou pouco oxigênio. Entendendo isso, não tem mais confusão. É a direção que manda. Excelente explicação. E quanto sangue circula nisso tudo a cada minuto? Qual o volume? Em repouso, o coração bombeia o que a gente chama de débito cardíaco. E o número é, uns 5 litros por minuto. Mas atenção, são 5 litros minuto saindo do lado direito para a circulação pulmonar e 5 litros minuto saindo do lado esquerdo para a sistêmica. Como é um circuito em série, o volume tem que ser igual nos dois lados por minuto, para tudo funcionar equilibrado. Entendi. E esses 5 litros são só o começo, né? O sistema se ajusta. Totalmente. E aqui é onde fica realmente interessante, sabe? A dinâmica. Se a gente faz um exercício pesado, por exemplo, os músculos precisam de muito mais oxigênio. Para atender essa demanda, o débito cardíaco pode pular para 20, 25 litros por minuto. Em atletas, até mais. É um aumento de 4 ou 5 vezes. Uau! Que capacidade de adaptação. Mostra que não é nada estático. De jeito nenhum. Essa variação do débito cardíaco é vital. O coração ajusta o bombeamento o tempo todo para combinar a oferta de oxigênio com a necessidade dos tecidos. Sem isso, a gente não conseguiria fazer quase nada além de ficar parado. E como esse fluxo total, o quê? Se distribui pelos órgãos em repouso. Os números são bem reveladores. O cérebro pega uns 13% do fluxo, mas consome uns 21% do oxigênio total, VO2, em repouso. Gasta muita energia mesmo parado. É uma máquina, né? O próprio coração usa só 4% do fluxo, mas queima 11% do oxigênio. Trabalha sem parar. Fígado e trato gastrointestinal, TGI, recebem bastante, uns 24% do fluxo, e consomem 23% do oxigênio. Processar comida e limpar o sangue dá trabalho. Sim, exige um bom fluxo. Músculo esquelético. Em repouso, fica com 21% do fluxo e 27% do oxigênio. Mas isso muda muito com o exercício, né? Completamente. E olha que curioso os rins. Recebem 20% do sangue. É muito. Mas consomem só 7% do oxigênio. E o resto, pele e outros, dividem os 18% de fluxo e 11% de oxigênio restantes. Essa distribuição em repouso já mostra prioridades. Cérebro e coração consomem muito oxigênio, claro, atividade intensa e constante, fígado e TGI ligados à digestão e metabolismo, mas os rins são um caso à parte. Esse fluxo enorme não é para consumo de energia do rim em si, mas para a função dele, filtrar o sangue. 1/5 do sangue que sai do coração passa por eles a cada minuto para ser limpo, para ajustar fluidos e eletrólitos. Isso mostra que a distribuição do fluxo não é só para entregar O2, mas para outras funções essenciais também. E como você disse, essa divisão não é fixa. O músculo esquelético é o grande exemplo. Sem dúvida. No exercício, o fluxo para os músculos pode aumentar, mais de 10 vezes. Chega a pegar 70% a 80% do débito cardíaco total. E para isso acontecer, o corpo é inteligente. Ele redistribui o sangue, diminui um pouco o fluxo para órgãos que não são prioridade naquele momento, como TGI e os rins. Claro que não corta totalmente, mas redireciona. É uma regulação fantástica. Outra diferença-chave é entre o lado arterial e o venoso, né? Não só a direção, mas pressão e volume. Exato. O lado venoso, as veias, vênulas, as cavas, funciona como um reservatório. A maior parte do sangue, uns 60% a 70% do volume total, está ali, nesse sistema de baixa pressão. As veias são complacentes. Elas conseguem guardar muito volume sem a pressão subir demais lá dentro. Já o lado arterial, artérias, arteríolas, é o contrário. Alta pressão, alta resistência, é onde o sangue corre com mais força logo depois de sair do coração. Sim, e essa diferença de pressão é brutal e super importante. A pressão média na aorta sistêmica é uns 95 milímetros de mercúrio. Compara com a artéria pulmonar, que é só uns 15 milímetros de mercúrio. A pressão alta na sistêmica é para conseguir empurrar o sangue por todo o corpo, para chegar em todo lugar. Já a pressão baixa na pulmonar protege os pulmões, que são delicados, e facilita a troca de gases nesse circuito mais curto. Essas diferenças nos levam para a hemodinâmica, o estudo das forças da circulação. Isso.
A relação básica da hemodinâmica é tipo a lei de Ohm. A diferença de pressão, ΔP, entre dois pontos é igual ao fluxo, Q, vezes a resistência, R. A fórmula é ΔP igual a Q vezes R. É ela que manda no fluxo sanguíneo. E onde no sistema essa resistência R é mais controlada? Onde ficam as torneirinhas que abrem e fecham para cada órgão? O controle principal da resistência acontece nas arteríolas. São aqueles vasos pequenininhos antes dos capilares. Elas têm músculo na parede que pode contrair, vasoconstrição, ou relaxar, vasodilatação. Mudando o diâmetro das arteríolas, o corpo controla a resistência e, portanto, o fluxo de sangue Q para cada área. É assim que ele regula a pressão arterial geral e direciona o sangue para onde precisa mais. Juntando tudo, então, a gente tem as arteríolas controlando a resistência e a distribuição do fluxo no lado arterial, que é de alta pressão, e as veias guardando o volume no lado venoso, de baixa pressão e alta complacência. O coração dá energia, a pressão, e a rede vascular faz o resto. É uma engenharia mesmo. Mas como o corpo coordena isso? Como ele sabe quando precisa de mais pressão ou menos? A gente não pensa nisso. É um controle automático, né? Contínuo. Para ajustes rápidos, de segundo a segundo, tem os barorreceptores. São sensores na carótida e na aorta que sentem a pressão. Se a pressão cai, eles avisam o cérebro. A resposta é quase instantânea. O coração acelera, bate mais forte e os vasos, principalmente arteríolas, contraem. Tudo para a pressão subir de volta. O contrário acontece se a pressão aumenta. Esse é o ajuste rápido neural. E para médio e longo prazo? Aí entram os hormônios. O sistema mais famoso é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. De forma simples, se a pressão cai ou chega menos sangue nos rins, eles soltam a renina. A renina começa uma cascata que forma a angiotensina 2. A angiotensina 2 faz duas coisas importantes. Contrai os vasos com força, aumenta a resistência e manda liberar aldosterona. A aldosterona age nos rins, fazendo eles segurarem mais sódio e água. Aí você tem vasoconstricção, mais aumento de volume de sangue. Isso eleva a pressão de um jeito mais duradouro que o reflexo dos barorreceptores. Entendi. Tem o controle central, neural e o hormonal. Mas e localmente? Nos próprios vasos, tem algum controle? Tem sim, e é crucial. É o controle endotelial. As células que revestem o interior dos vasos, o endotélio, produzem substâncias que agem ali mesmo. O exemplo clássico é o óxido nítrico, o NO. É um gás que relaxa o músculo do vaso, causa vasodilatação e aumenta o fluxo local. O endotélio também pode liberar coisas que contraem, como a endotelina. Esse controle local ajuda a ajustar a irrigação sanguínea bem fininho, de acordo com a necessidade de cada tecido naquele momento, sabe? Independente do que está acontecendo no corpo todo. Compreendendo essa rede toda de controle, fica mais fácil entender quando algo dá errado. E isso nos leva para um problema muito comum, a hipertensão arterial. Como é que se define isso na prática? A definição padrão para adultos vem das medições no consultório. Geralmente, a gente fecha o diagnóstico se, em 2 ou mais consultas, a pressão sistólica PAS, a máxima, for 140 milímetros de mercúrio ou mais, ou a diastólica PAD, a mínima, for 90 milímetros de mercúrio ou mais. É importante notar o ou, basta um dos valores estar alto consistentemente. Claro, se os valores forem muito altos, tipo, sei lá, mais de 180 por 110, aí já é hipertensão mais clara e urgente. E por que tanta preocupação com esses números? Qual o problema real da pressão alta? O problema é enorme e muitas vezes silencioso por anos. A pressão alta crônica é o principal fator de risco que a gente pode modificar para as doenças que mais matam. Ela acelera a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Isso leva a infarto do coração, doença coronariana, AVC, o derrame. E não é só isso. A pressão alta sobrecarrega os rins, causa doença renal crônica, pode levar à falência renal. E sobrecarrega o coração também. Isso levanta uma questão importante, sobre a detecção e o controle. Como ela não costuma dar sintoma no começo, medir a pressão regularmente e tratar quem precisa é fundamental para evitar esses problemas graves. Salva muitas vidas. E toda hipertensão é igual? Tem causas diferentes? Basicamente, tem 2 tipos.
Na maioria esmagadora dos casos, mais de 90%, é a hipertensão primária, também chamada de essencial ou idiopática. Idiopática quer dizer que não tem uma causa única clara. Ela vem de uma mistura de genética com um estilo de vida. Muito sal, obesidade, sedentarismo, estresse, cigarro, álcool. Parece que vários daqueles sistemas de controle que a gente falou ficam meio desajustados. Nos outros 5 a 10% dos casos, é hipertensão secundária. Aí sim, a pressão alta é consequência de outra doença. Problema nos rins, estreitamento da artéria do rim, hormônios em excesso, apneia do sono, até alguns remédios. Nesses casos, tratar a causa pode resolver a hipertensão. E o que a pressão alta faz com o coração e os vasos, fisiologicamente falando? Quais as consequências? São danos progressivos. No coração, a pressão alta constante é uma sobrecarga para o ventrículo esquerdo, o VE. Para conseguir bombear contra essa resistência maior, o músculo do VE tem que fazer mais força. A resposta inicial é ele engrossar, hipertrofiar, hipertrofia ventricular esquerda, HVE. No começo ajuda, mas a longo prazo esse coração grosso fica mais rígido, relaxa pior, gasta mais oxigênio e fica mais propenso a arritmias e insuficiência cardíaca. Nos vasos, a pressão alta machuca o endotélio, causa inflamação, estresse oxidativo, deixa as artérias mais duras, isso tudo acelera a aterosclerose, aumenta o risco de formar placa, romper placa, formar coágulo, que é o que causa infarto e AVC. Nossa, fica muito claro o impacto. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais. Coração como bomba dupla, pulmonar, sistêmica, débito cardíaco de uns 5 litros em minuto, em cada lado, em repouso, mas que aumenta muito. Sistema venoso como reservatório de volume, baixa pressão. Isso. E o sistema arterial, principalmente as arteríolas, controlando a resistência, alta pressão. E os mecanismos de controle da pressão? Barroreceptores, SRAA, endotélio. E a definição de pretensão? Maior ou igual a 140/90 e seus riscos enormes. Então, juntando tudo, temos um sistema incrivelmente integrado, né? Estrutura e função andando juntas. Cada pecinha tem seu papel. A saúde depende dessa harmonia. Exatamente. E para a gente fechar, queria propor uma reflexão final. Já que o sistema cardiovascular é tão bom em se ajustar, o que acontece quando um pedaço dessa regulação falha, especialmente numa situação de estresse? Pensa, por exemplo, se as arteríolas não conseguem dilatar direito para mandar mais sangue para o músculo durante o exercício, talvez por causa do diabetes ou cigarro. Ou se o coração, já grosso pela hipertensão, não consegue aumentar o bombeamento direito numa infecção grave. Como essa falha pontual na adaptação pode virar uma bola de neve e comprometer órgãos vitais. Entender como funciona o normal é o primeiro passo para entender o que dá errado sobre pressão, seja ela física ou de uma doença. Uma reflexão muito importante mesmo para todo mundo que estuda ou vai trabalhar com saúde. Entender esses fundamentos não é só para prova, é para pensar clinicamente e cuidar melhor das pessoas. Agradecemos demais a atenção de todos nessa nossa conversa. Foi um prazer